gente vai falar sobre a válvula tricúspide, a válvula que foi negligenciada por muito tempo, por nós cirurgiões cardíacos, cardiologistas intervencionistas. Mas tudo mudou na última década, com novos estudos mostrando que, se a gente tratar essa válvula, tiver um olhar diferente por ela, a gente melhora a qualidade de vida e diminui a mortalidade. Hoje é mais um episódio do nosso podcast, o podcast Time do Coração, onde só os craques da cardiologia entram em campo. E comigo sempre, Leandro Neves, comigo para mais um episódio, né? E é isso aí que você falou, né? A válvula tricúspide que ficou ali meio que na berlinda da cardiologia, da cirurgia cardíaca. Hoje a gente vê que a mortalidade dela e o quanto ela traz de sintomas para os pacientes é uma coisa muito gritante. Ela vem sendo cada vez mais estudada. Hoje, né, Léo? A gente tem aí dois craques. Um que é um craque, uma contratação cara do time do coração. Cara, veio lá do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. O cara torce para um time que, cara, não sei se é time ou se é bairro, né? No Rio. Lá no Rio, você que é carioca, lá no é Rio, time ou bairro? Lá no Rio a gente chama de bairro. De bairro, né? É Botafogo, né? Mas tudo bem. Mas é craque. É craque. É nosso Newton Santos, nosso Túlio Maravilha. Que é o mais craque que a gente consegue lembrar, né? Do Botafogo, assim. Luiz Felipe Monsanto, bem-vindo. O Luiz vai participar com a gente perenemente, é mais um membro da equipe. Cara, a gente está muito feliz mesmo de você estar aqui com a gente, para começar com a tua experiência e qualidade, seguir com a gente. E para a gente mostrar que isso aqui é um podcast democrático, né? O cara é cardiologista, intervencionista, hemodinamicista, né? Perfeito. Que a gente trouxe aqui pro lado da cirurgia. Bom, pessoal, primeiro queria agradecer a todos aí pelo convite. Como eu disse para eles no momento que eu fiz o aceite aí a proposta, né? A minha nova contratação. Eu sempre acreditei muito nesse formato. Eu acho que tanto as mídias sociais quanto as novas plataformas de divulgação de informação, elas têm que ser ocupadas por pessoas de qualidade, né? Para a gente poder divulgar informações relevantes e rediscutir e até usar essas plataformas como meio de aprendizado de forma natural. Então, eu estou muito feliz em estar participando do podcast. Acho que a minha presença também é interessante por essa questão do heart team, né? A gente sabe o poder do heart team no desfecho do paciente, quando a gente consegue unir um clínico, um cardiologista intervencionista e um cirurgião cardíaco. A gente não tem que ter nenhum tipo de ego ou rixa entre eles. Eu acho que cada um tem seu papel claro dentro das abordagens terapêuticas. É claro que com o passar do tempo a gente tem se unido cada vez mais, mas eu acho que essa expertise clínica, intervencionista e até mesmo cirúrgica, ela traz muito benefício para o paciente. Inclusive no tema que a gente vai abordar hoje, que é a abordagem da válvula tricúspide, que no meu conhecimento, eu acho que vocês cirurgiões cardíacos começaram a lidar com ela muito antes de nós, né? Perfeito. Vocês começaram sempre abordando, até mesmo pelo ponto de vista prático, ali aprendendo as técnicas cirúrgicas mais na válvula tricúspide, porque era uma válvula de acesso mais fácil. E eventualmente toda intervenção ao lado esquerdo a gente passava por uma intervenção direita, pelo menos era essa concepção que eu tinha, né? Frequentemente o paciente que ia ser operado da válvula mitral, a gente sempre olhava para a válvula tricúspide, fazia ali o reparo da válvula tricúspide, a anoplastia e tal. Então eu estou muito feliz de estar participando aí com vocês, acho que vai ser muito interessante, acredito muito no projeto. Estou honrado aqui de já estar com o Dorival, com vocês aqui. É um momento único na minha carreira, né? Eu saí do Rio de Janeiro, vim para o interior de São Paulo recomeçar a minha vida do zero aí. Vim por questões familiares, não vim por questões de segurança, graças a Deus, mas estou muito feliz, muito empolgado e isso é mais um levante assim, para que eu participe e esteja cada vez mais entusiasmado em construir minha carreira novamente. Então, muito obrigado em estar participando com vocês. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Você é do time mesmo, assim, né? Faz parte agora da nossa família, que é uma família, viu, Luiz? Assim, obrigado. Onde um ajuda o outro. Lembrar que a gente não só tem o podcast, a gente tem uma comunidade no qual você já está fazendo parte, já está atuante lá na comunidade também. Mas a gente não fica por aqui, né, Luiz? Agora você fazendo parte, a gente tem hoje, aí sim, um craque. Cara, um craque, chuteira, trava alta. Trava alta, aquela que, como ele mesmo falou no começo do podcast, gosta de jogar ali mais atrás, dando aquele xerifão, né? Back de roça. Back de roça. Mas com muita qualidade. Muita qualidade com a bola no pé. Você quer apresentar ele, Luiz? Dorival, então.
referência na abordagem de valvares, né, do Dante Pazzanese. Fez seu doutorado, né, na USP, no Dante Pazzanese também. O doutorado foi baseado em doenças valvares também? Foi sobre o quê? Sim. Foi insuficiência mitral. Legal. O teste cardiopulmonar de esforço. Então, para quem não te conhece, se apresenta mais ou menos assim, quem é o Dorival, palmeirense. Palmeirense, começa pelo palmeirense. Isso, é mais importante. Então, meu nome é Dorival, né? Alguns carinhosamente me chamam de Doriválvula. Eu tenho a impressão que meu pai já tinha alguma pretensão com relação a isso. E eu sou cardiologista clínico, né? Sou chefe da seção de valvopatias do Dante Pazzanese. E faço parte lá do grupo de Heart Team, né? Obviamente, lá do setor, né? Que tem crescido muito, né? Como o Luiz falou. Eu queria primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? Já tive a oportunidade de assistir alguns podcasts, né? E é um trabalho realmente que traz um diferencial, né? O assunto ele é feito de uma maneira correta, de uma maneira séria, porém informal, né? Eu acho que isso traz para nós assim uma expectativa de aprendizado um pouco diferente e gostaria de parabenizar essa iniciativa que vocês estão apresentando. Obrigado, Dorival. Assim, é uma honra para mim especificamente. Vou falar aqui um pouquinho da minha questão pessoal. Eu tive no Dante em 2012. Fiquei 4 anos como residente do Dante Pazzanese, acompanhando o serviço. Hoje, acho que todo mundo sabe, a gente forma um time do coração, a nossa equipe, que está atuando em vários lugares. Ainda, dos sócios da equipe é o Mário Issa, que está na diretoria lá do Dante. E eu lembro de você, eu falei para você hoje, lembro de você lá atrás, quando eu comecei no Dante Pazzanese, já como uma grande referência, e hoje mais ainda, né? Só crescendo. Acho que isso é o mais interessante, a gente crescer como pessoa e como profissional. Então, a gente que agradece a você dispensar seu tempo e estar aqui conosco, dividindo um pouquinho da sua experiência, da sua qualidade técnica e do seu conhecimento. Muito, muito, muito legal. Muito obrigado. Eu que agradeço, o tema é bastante polêmico, né? Eu não diria, na verdade, que a válvula tricúspide seja uma válvula esquecida. Desde quando eu comecei no Dante Pazzanese, já faz um certo tempo, ela não era, eu acho que ela era mais negligenciada do que esquecida. A gente pensava na válvula tricúspide, sabia da importância, sabia da repercussão hemodinâmica da válvula tricúspide, mas não tínhamos um conhecimento adequado e o tratamento era muito limitado, né? De tal forma que eu acho assim, que ela não era esquecida, ela era mais negligenciada, talvez, do que o termo totalmente abandonada. Né? Talvez porque, pela ausência de tratamentos eficazes que a gente tinha, talvez a gente negligenciasse um pouco, né? Por conta da impotência de tratá-la, né? Até porque quando a gente fala de valvopatias, você pode me corrigir se eu estiver errado, o tratamento farmacológico ele é um pouco frustrante, né? Porque a gente chega num limite ali de tirar o paciente daquela fase aguda, mas a gente não consegue mudar muito aquele desfecho, assim como a gente faz nas outras doenças cardiovasculares crônicas, né? Então, talvez seja por isso que, a meu ver, a gente tenha negligenciado um pouquinho a válvula tricúspide. Nas doenças estruturais, né, as valvopatias faz parte desse grupo, né, de doenças cardíacas, né? Realmente o papel da medicação é muito limitado, né? Tanto é que a gente brincava entre nós, assim, olha, você está pensando em dar remédio para essa doença valvar porque talvez já esteja na hora de se mudar a história natural da doença através da intervenção. Né? Claro que durante um bom tempo era exclusivamente cirúrgico, né? E o papel do tratamento transcatéter, né, o percutâneo, vem ganhando muita força, né? Isso contribuiu muito também para que a gente conhecesse melhor a patologia valvar, né? E existe uma certa questão que é com relação à valvopatia tricúspide, de que uma boa parte delas são secundárias, né? Isso traz uma dificuldade porque a doença não é da válvula, ela é consequência de algo que previamente aconteceu, em geral do lado esquerdo do coração, né? E isso traz uma dificuldade muito grande em lidar com pacientes que se apresentam via de regra numa fase ou no estadio muito evoluído da doença. É isso que eu ia perguntar para você, um pouquinho porque existia essa visão, agora uma visão um pouco como cirurgião, de que toda patologia que envolvesse, ou praticamente toda, que envolvesse a válvula tricúspide, né? Praticamente a insuficiência tricúspide, que a gente está falando aqui, era secundária, era funcional, era secundária alguma coisa. Você tocou, acho que, num ponto muito, muito, muito interessante. E a visão do cirurgião era, sim, de fazer uma intervenção nela. A gente fazia muita intervenção. Hoje eu faço menos e deveria voltar a fazer mais.
Tá? Por quê? Eu só fazia intervenção na tricúspide quando eu ia operar outra coisa. Ia operar uma válvula mitral, principalmente. Ali tinha uma estenose, uma insuficiência que gerava uma disfunção atrial, uma hipertensão pulmonar. E aí a gente tinha um olhar sempre como secundária à disfunção tricúspide, por causa de, como você falou, de uma patologia à esquerda. Só que algumas vezes, Dorival, Luiz e Leandro, era extremamente frustrante porque a gente já pegava, acho que, Dorival, a história, né, acho que do Brasil, não só do Dante, mas do Brasil, a gente pegava esse paciente no estágio muito avançado da doença. E era muito frustrante você já trabalhar num ventrículo direito ruim, né? Porque a gente aumentava essa pós-carga na hora que do ventrículo, quando eu fechava um pouco essa válvula e tirava essa insuficiência. É por aí mesmo, assim? É por aí. Isso é muito importante. Primeiro, voltando um pouquinho à questão das valvopatias, né? Mesmo a valvopatia primária, né? Que teoricamente teria uma certa facilidade de você identificar, avaliar, e quando essa valvopatia for anatomicamente importante, em geral com sintomas associados, né? Ou com complicadores, você faria a intervenção. O que acontece, eu vou colocar um exemplo da insuficiência mitral, né? Do início do diagnóstico da insuficiência mitral até o início dos sintomas, tem trabalhos mostrando que esse tempo aí pode levar 2 décadas, 16 anos. E nesse período de doença, né, o remodelamento cardíaco, seja ventricular, seja atrial, permite com que o indivíduo não manifeste sintoma durante esse período muito grande. E o que acontece? O diagnóstico não é feito, tá certo? É uma doença em que, apesar de ter uma soprologia importante, muitas vezes a gente está observando isso, né? Não se dá muita atenção à anamnese, ao exame físico, passa batido muitas vezes um paciente portador de valvopatia e o paciente não manifesta sintoma, não procura assistência médica, né? E aí você tem um atraso do diagnóstico. Quando é feito o diagnóstico da doença valvar, quase sempre passou do período ideal, quase sempre. Isso pensando numa patologia primária valvular, né? E a tricúspide é agravante, né? Que já uma boa parte, 80% mais ou menos, é secundária, né? Quer dizer, já teve todo o processo da valvopatia primária do lado esquerdo, ou hipertensão pulmonar, ou fibrilação atrial, ou presença de marca-passo que vem aumentando bastante a sua prevalência, né? O leitor de marca-passo atrapalhando a dinâmica do funcionamento da válvula tricúspide, né? Tudo isso torna muito difícil a avaliação, o acompanhamento do paciente portador de valvopatia, né? Principalmente a valvopatia tricúspide. Daí a importância, na minha visão, de que a gente tenha condições de fazer um diagnóstico mais precoce e não deixar evoluir muito o paciente. Vai melhorar o resultado cirúrgico, vai melhorar o resultado percutâneo, transcatéter, e o benefício, claro, é para o paciente. Que é o ponto central do nosso... Que é o ponto central. Eu acredito que acho que muito dessa negligência que a gente teve é porque também quando... muito isso que você falou, né, Dorival? Assim, a válvula, como em geral, né, a gente sempre pensa no tratamento naquele estágio C ou D, né, a valvulopatia grave sintomática, mas existe um período muito grande onde o paciente é assintomático e muitas vezes numa consulta rápida a gente não detecta esse sintoma e quando a gente vai ver já é uma patologia muito avançada, como o Léo falou, já com uma disfunção de ventrículo, uma hipertensão pulmonar, o resultado ruim, e quando algo é muito desafiador com um desfecho talvez intervencionista ruim, você vai deixando de lado aquilo. Ou você vai falar assim, ó, não tem mais como resolver. Então acho que a tricúspide ela entra muito nisso, né? Ela costuma se apresentar na maioria das vezes associada a uma valvulopatia esquerda que já tem uma hipertensão pulmonar, que já vem ali um quadro mais crítico. Você assumindo isso assim como cirurgião, viu, Luiz, que você acaba vendo como intervencionista, assim, da gente vendo como cirurgião. Primeira coisa, vamos voltar um pouquinho lá atrás para fazer uma linha do tempo melhor. Do diagnóstico. Como o Dorival falou, às vezes demora 2 décadas para você ter a sintomatologia estar presente. É um paciente que em 2 décadas ele envelheceu 20 anos. E ele mudou a dinâmica de vida dele nesses 20 anos. Muito dessa sintomatologia ele começa a atribuir à idade. Eu ia na esquina, não vou mais, eu subo escada, mas eu tô velho, eu tô ficando mais velho. Isso já é um sintoma
que dificulta. Principalmente que o quadro clínico básico da insuficiência tricúspide, na fase mais inicial, é fadiga. Fadiga, né? Sim, não é falta de ar, é a fadiga difícil de determinar, né? Quando eu fazia ambulatório de valvulopatia no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, a gente, como cardiologista, né, eu voltei a fazer muito consultório agora, a gente tem essa queixa com muita frequência, né? Todo mundo está cansado, todo mundo tem fadiga, né? Essa fadiga, esse mal-estar generalizado que é pouco quantificável, né? Você não sabe se é descondicionamento físico, se é só uma depressão que a pessoa está ali, né, acha que está mais cansado do que efetivamente está. Mas a gente vê que esses pacientes que têm insuficiência tricúspide, eles realmente têm uma fadiga muito importante, né? Isso, pelo menos a nível de consultório, é uma coisa que me marcou muito, assim, da gente pensar sempre... E em relação à sua avaliação, assim, queria pedir a sua opinião como especialista, assim, até para fim de aprendizado. O seu diagnóstico, além do seu exame físico, anamnese, né, a gente sabe que tem uma soprologia importante, mas para você quantificar a insuficiência tricúspide, você tolera somente o eco transtorácico ou você acha que você precisa de outros métodos para avaliar? Então, bom, primeiro a clínica é importante, né? Você tem que fazer uma anamnese detalhada, você faz um exame clínico, lembrando do sopro, né? Soprologia, foco tricúspide, aquele sopro contínuo, quarto espaço intercostal, borda estenal esquerda, manobra de Ribeiro-Carvalho, né? Que você tem uma acentuação do sopro com a inspiração profunda, né? Você tem o eletro, tem o raio-x, então com uma anamnese detalhada, um exame clínico, você vai ver turgência jugular patológica, você vai ver sinais de hipertensão venosa sistêmica, hepatomegalia, eventualmente edema periférico, ascite, etc. Né? Então, muitas vezes com a história clínica, um exame clínico, eletro, raio-x, você consegue ter uma boa identificação da doença, do diagnóstico e da gravidade. Agora, de fato, o padrão ouro, né? O padrão ouro para te trazer uma melhor avaliação do paciente com insuficiência tricúspide é o ecocardiograma, né? Que você vai ter uma ideia da etiologia também da doença, você vai ter a repercussão hemodinâmica, tamanho, volume do átrio, tamanho, volume do ventrículo, avaliação da função sistólica do ventrículo direito, presença ou não do marcapasso, avaliação do marcapasso. Então, eu começaria, claro, pelo ecocardiograma. Né? Só te cortando um pouquinho, assim, se me permite, quando a gente faz essa avaliação, Luiz, do eco, é um medo que dá pra gente como cirurgião, porque a gente fica, às vezes as pessoas não avaliam tanto a função do VD e ela não é tão real pelo transtorácico. E quando a gente faz abordar, a gente fica com medo dessa falência pós-cirúrgica, né, Leandro? Sim. É só dando... E quando você caminha, por exemplo, para uma intervenção, é necessário que o ecocardiografista te dê muito mais detalhe do que isso. Né? No passado... Bom, só um pouquinho, eu gostaria de falar um pouquinho antes sobre a prevalência da doença. Né? Estamos falando da IT, né? Nós temos aquela insuficiência tricúspide trivial, mínima, com folhetos normais. Isso não tem significado clínico. Né? Muitas vezes vai no laudo do ecocardiografista, né? E aí o paciente te procura no consultório dizendo que tem sopro, né? Mas isso não é doença, né? É fisiológico. Só para se ter uma ideia, a prevalência da insuficiência tricúspide moderada e importante, trabalhos populacionais, né, nos Estados Unidos, uma prevalência de 0,55% da população. E essa prevalência vai aumentando com o passar da idade. 1.600.000 pacientes com insuficiência tricúspide nos Estados Unidos. China, 1,1%. Reino Unido, 2,4%. Então nós estamos lidando com uma doença que tem uma prevalência realmente muito alta. Né? E essa prevalência aumenta com a idade. Estimativa, essa americana, né, norte-americana, acima de 74 anos, uma prevalência de 4%. Né? Assim como as outras valvopatias, né? A prevalência vai aumentando com o passar da idade. E a população está envelhecendo mais, né? Nós estamos nos deparando com essa condição clínica com muito mais frequência. Voltando ao ecocardiograma, né? Quando nós caminhamos nessa avaliação, realmente a gente precisa ter uma definição melhor do ponto de vista de valvopatia tricúspide. E quando caminha mais ainda, e a gente está pensando no tratamento percutâneo, aí realmente a gente precisa ter, eu até acredito que ecocardiografistas dedicados a isso. Sim, né? Com certeza. Que faz parte do HeartTeam, porque realmente o detalhamento anatômico, que é muito importante para a indicação
transcatéter, né? Ela é fundamental. Então, o ecocardiografista, nesse contexto, ele auxilia bastante e define muito. Até porque quando a gente falava lá atrás da cirurgia, eu sempre estou botando o ponto cirúrgico, que acaba sendo o ponto que a gente vive. Era o que a gente falou do começo, ele era meio negligenciada a válvula, então ninguém olhava para ela. Você o ecocardiografista estava olhando basicamente para a mitral. Tinha uma insuficiência tricúspide, mas era assim, ela era citada, mais do que avaliada. Né? Tem uma insuficiência importante, tricúspide. A gente usava mais parâmetros assim de avaliação da pressão arterial pulmonar, né? mas não avaliava tanto. Eu acho que os ecocardiografistas eles têm se aprimorado mais, justamente porque a gente está tendo um arsenal terapêutico um pouco melhor, né? O envelhecimento da população, a gente tem que dar algum tipo de solução para esses problemas, né? Eu acho que as pessoas têm... Agora, em relação à classificação Vamos falar aqui sobre o ecocardiograma, porque isso é um ponto de debate também. Tem gente que não gosta de... A gente, como cardiologista, gosta de classificar as coisas dentro de gavetas específicas, né? Então, a gente tem leve, moderada, acentuada, e dentro da acentuada agora aparecem os dois termos novos que as pessoas ainda não têm muita familiaridade, né? Que é massiva e torrencial, né? Torrencial tem até aquele tom, né, meio desastroso, assim, meio catastrófico, né? Tem uma insuficiência tricúspide torrencial, aquela coisa absurda. Aquele alerta, parece que é acende vermelho, pum, alerta assim, né? E o que vocês acham dessa classificação? Não, essa classificação ecocardiográfica, né, que você dividiu em importante e muito importante, né, massiva, torrencial, né, importante, massiva, torrencial. Eu tenho a impressão que isso veio com a questão do tratamento percutâneo, em que se viu que uma redução do grau de regurgitação, mesmo que partindo de um torrencial, claro que o ideal é você fazer um tratamento e levar essa insuficiência tricúspide para um nível pelo menos moderado, né, para menos, se for possível, né? Mas se observou que você diminuindo o grau de regurgitação, mas ainda permanecendo dentro dessa classificação de importante, tinha impacto, se não na sobrevida, aliás, nós não temos ainda um tratamento ou uma indicação que possa melhorar a sobrevida, não sabemos disso ainda. É muito recente, né? Mas melhora de qualidade de vida. Tá? E são melhoras expressivas, né? A gente tem alguns parâmetros, alguns scores que a gente consegue quantificar, né? A gente conversou sobre isso semana passada. Eu estava trabalhando com reabilitação cardíaca também no Rio de Janeiro. E às vezes a gente não tem, em alguns estudos, essa melhora de mortalidade, mas tem de morbidade, assim, que é notável. Assim. Você pega um paciente, você vê claramente que você tira ele... Você vê alguns estudos falando de que o paciente sai de classe funcional 4 para 1, 2 ali. Né? O que eu acho muito importante isso, né? Você ter uma melhora de qualidade de vida, mesmo que não tenha um impacto na sobrevida, claro que se um dia chegar nesse ponto, né? E acredito que vamos chegar, é muito recente, né? Não, e é interessante isso aí que você falou, que é a seguinte, parece que em alguns médicos, pela correria que a gente está no dia a dia, a gente teve no podcast aqui que a gente falou muito disso, do empreendedorismo, da mudança da posição do médico mesmo como aquela pessoa que ajuda, né? A gente perdeu um pouco isso, a gente está mais buscando a doença, não buscando a qualidade, buscando a saúde, né? Então a gente ficou muito focado na doença. E às vezes eu percebo que houve uma negligência de algumas patologias porque a gente ficou focado se vive mais ou menos. Sim. E a gente tem que, hoje com essa medicina do estilo de vida, a gente começa a pensar quem vive melhor. Quando a gente se viver muito, não viver tão bem. Né? Então, eu acho que com o tempo, aí é um achismo puro, a gente acaba melhorando, eu acho, a gente pode melhorar o tempo. Mas se a gente já impactar a qualidade, no momento que a gente está aqui, a gente viver melhor já é muito, muito importante. Eu acho que é disso que a gente vai de encontro com essas e a importância no heart-team, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o clínico, o cardiologista. É o cardiologista envolvido nessa prática de heart-team, identificar o paciente que tenha uma expectativa de vida. Nós não vamos indicar um procedimento desse num paciente que tem uma expectativa de vida muito pequena, num paciente muito frágil, né? Então, cabe ao clínico passar no cenário de heart-team, para o cirurgião, para o hemodinamicista, olha, esse paciente é um paciente rígido, ele tem uma insuficiência cardíaca direita muito importante, mas é um paciente que tem uma expectativa de vida de alguns anos, tá certo? Em que pese uma idade mais avançada. Se a gente pegar alguns trials que a gente pode até discutir depois, a idade média de
média das idades 78, quase 80 anos. E foi feito o procedimento com um resultado bom, principalmente do ponto de vista de qualidade de vida. Né? Então, o papel do clínico também é muito importante em já filtrar esse paciente e trazer uma coisa mais redonda para o ambiente de heart team. Acho que uma coisa, Léo, que você pontuou e que eu acho que também é um grande entrave, né? Assim, a gente tem uma expertise, acho que de muitos anos, de válvula aórtica, muitos trabalhos ali pela TAV da válvula aórtica, ela acaba sendo mais factível porque é uma válvula de um plano bidimensional. A tricúspide e a mitral são válvulas de planos tridimensionais e que dificultam essa abordagem percutânea e mesmo as plastias, né? A gente fazer com um anel bidimensional, hoje se tem os anéis tridimensionais, ele tem uma melhora, então por isso que eu acho que os novos estudos estão sendo mais recentes. Mas uma coisa importante que você falou, que a gente até fala muito no podcast do empreendedorismo, né? É o tempo que a gente tem que, a nossa doação, talvez ao paciente com a insuficiência tricúspide, tenha que ser maior, porque eu acho que ela é mais difícil de ser avaliada, ela é um pouco mais difícil até você fazer as classificações ecocardiográficas. A gente precisa de um ecocardiografista que faça com bastante calma, com bastante critério, para a gente definir, né, se ela é grave, se é a massiva, que é a grave da grave, se é a torrencial, que é a grave da grave da grave. Né? Então a gente mede isso através de uma boa vena contracta, que aí até é relativamente mais fácil de decorar, né? A insuficiência grave, você tem uma vena contracta de 7, a massiva de 14, é de 7 em 7, né? E a torrencial acima de 21. Só que também uma coisa que é importante no ecocardiograma, voltando para o diagnóstico, é a gente ver os critérios, muitas vezes, de evolução para a gente saber quando abordar. Porque se a gente deixa para abordar já o paciente com uma insuficiência cardíaca direita, já com congestão hepática, já com disfunção de coagulograma por conta de falência hepática, os resultados vão ser ruins. Eu acho que isso aqui, Leandro, que você está falando é muito importante no seguinte sentido. Se a gente for sentir a nossa evolução do nosso bate-papo aqui, em primeiro momento a gente está fazendo uma conscientização que é uma válvula importante que mata. Sim. E essa consciência a gente não tinha inicialmente. A gente sai desse primeiro momento e fala, olha, preste atenção porque aqui o jogo pode mudar quando a gente olha com mais carinho para essa válvula. Eu acho que é exatamente isso. E o conceito de multimodalidade, né, de imagem. Né? Sim. Eu vou dar um exemplo, isso é um caso cirúrgico, né, que nós observamos que fez um infarto inferior numa plastia tricúspide com anel. Vamos lá, a tomografia pode olhar onde passa a coronária direita, no anel anterior. Né? Então esse infarto interior que passou despercebido até no contexto de pós-operatório imediato, quando nós fomos olhar, foi realmente a oclusão da coronária direita pelo... Então, assim, tanto a intervenção na tricúspide, eu acho que requer uma avaliação muito detalhada, multimodalidade do ponto de vista de imagem. É a ressonância para avaliar melhor. Eu tenho dúvida da função dos volumes ventriculares do lado direito, eu vou fazer uma tomografia para avaliar isso. Eu acho que até o cateterismo direito também ele vai ser importante ali para a gente fazer a análise de resistência e ver quando ali o prognóstico é ruim, né? Luiz, assim, não sei se você costuma fazer isso de rotina ou... A gente faz porque o cateterismo direito ele é relativamente simples para esse fim, né? A gente sabe que falar que cateterismo direito é simples é uma coisa meio paradoxa, né? Porque é muito complexo. Se a gente for pegar todos os cálculos que são inerentes ali à resistência vascular periférica, aquela equação de Fick que a gente tem que fazer para poder, de forma efetiva, estar estudando todos aqueles parâmetros hemodinâmicos ali, eu acho que talvez seja a coisa mais complexa que um hemodinamicista pode aprender a fazer. Porque a gente aprende essas intervenções estruturais e vem aprendendo ao longo do tempo, quase que ao mesmo tempo que elas estão surgindo, né? A gente, desde 2022, surge uma prótese e a gente tem que aprender. No próximo congresso já tem a nova geração dessa prótese, a gente tem que reaprender, porque o acesso, o caminho pode ser igual, mas às vezes o dispositivo e tal é todo mais complexo. Então, eu acho que essa análise multimodal, né, se a gente tiver disponibilidade para isso, ela é fundamental na nossa escolha terapêutica e na decisão clínica, né, do que a gente vai fazer para esse paciente. Está ficando bem claro isso, né? A avaliação individual do paciente, isso na última diretriz, né, agora do ESC, europeu recente agora, né, 2025,
ele coloca isso com muita ênfase, né? O aspecto individual, centrado sempre no paciente, compartilhar a decisão com o paciente e aí tentar tomar a decisão mais adequada, que não é fácil. Nós estamos lidando com um paciente, como foi falado, né? De alta morbimortalidade. E outra coisa que a gente tem que pensar também, e isso é uma coisa que a gente está levantando muito nos congressos, pelo menos na cardiologia intervencionista, eu acredito que vocês também, principalmente quando a gente fala de valvulopatias aórticas, né? A gente está cada vez intervindo mais cedo, mais precocemente na válvula aórtica, por diversos estudos e diversas informações que a gente está vendo na doença, na história natural da doença. Mas uma coisa que a gente tem que sempre levar em consideração nesse paciente a nível de consultório ou a nível hospitalar é o lifetime management, né? Não, eu vou pensar em intervir numa válvula tricúspide. Mas nesse primeiro momento eu vou fazer uma intervenção cirúrgica porque daqui a 10 anos talvez eu tenha que intervir percutaneamente, então eu vou fazer um valve em valve. Não, eu vou pensar em fazer um reparo borda a borda porque agora é favorável para ele, mas mais para frente talvez eu possa fazer um novo reparo, né? Então é muito importante a gente ter isso na cabeça também, de que com o advento de novos dispositivos e com um olhar um pouco mais atencioso que a gente está dando para a válvula tricúspide, talvez a gente tenha que pensar com mais carinho como é que vai ser o curso natural dele, né? Daqui a algum tempo. Daqui a um tempo. E assim, então, alguma coisa a mais? Assim, eu acho que eu até queria ouvir um pouco do Dorival, assim, se algo tem de diferente que a gente está passando, acho que muito, talvez pulando a etapa, e o tratamento clínico, Dorival, assim, para a válvula tricúspide. Hoje, como toda válvula, o arsenal é pequeno, mas o que eu queria saber, assim, como ela é muito uma insuficiência, né, que é o mais comum, ela é secundária a algumas patologias. Quando o paciente tem, sabidamente, uma secundária a uma fibrilação atrial, por exemplo, uma disfunção ventricular, como que você costuma manejar e quando você acha assim, o tratamento clínico aqui parou de funcionar? O tratamento clínico, ele vem depois que nós fizemos um diagnóstico correto da etiopatogenia e fisiopatologia da doença. Eu vejo nesse sentido. Então, classicamente, a insuficiência tricúspide tem aqueles 4 fenótipos, né? Tem a primária, que em geral é secundária à doença do lado esquerdo, seja valvar, seja miocárdica, do ventrículo esquerdo. E tem a funcional, né? A funcional nós dividimos em 2. Aquela que é relacionada ao átrio, em que você vai ter uma dilatação muito grande e a fibrilação atrial tem um papel importante. Mais de 90% dos pacientes têm fibrilação atrial. Então é a insuficiência tricúspide funcional de etiologia atrial. E você tem a insuficiência atrial funcional ventricular, que é aquela que ocorre por dilatação ou disfunção do ventrículo direito, levando ao tethering do folheto, quer dizer, a válvula é puxada para baixo, a corda puxa para baixo e formando aquele tenting, né? Você pode, como se fosse uma tenda, né, do anel mitral e os 2 folhetos, né? E isso é uma outra fisiopatologia. Por exemplo, nessa análise da insuficiência tricúspide funcional ventricular, eu já tenho doença do miocárdio. É um prognóstico já um pouquinho diferente. Se eu tenho uma insuficiência tricúspide funcional atrial, eu tenho que lidar com a fibrilação atrial. Né? E aí, muitas vezes, você corrigindo a fibrilação atrial, seja por ablação, controle de frequência, pode melhorar o grau de regurgitação. A gente vê que esses pacientes melhoram bastante, né? Lembrando que se evoluir, seja atrial, seja ventricular, uma hora vai ter a mista. Sim. Uma hora vai ter a mista. Por isso que é importante também você fazer um diagnóstico precoce da doença, para você poder atuar de uma forma mais efetiva. Não adianta uma fibrilação atrial de 15 anos, com átrio gigante, que o resultado é pequeno do ponto de vista de prognóstico. Né? E não devemos esquecer também, cerca de 10 a 20% da etiologia eletrodo de marca-passo, ou CDI, né? Dispositivo eletrônico intracardíaco, né? Que vem crescendo bastante, que pode ser o causador da IT, da insuficiência tricúspide, como pode ser não tá lá o marca-passo, a IT é de outra etiologia, mas o marca-passo está ali, então é um achado incidental.
incidental. Vamos Então, dizer. eles até colocam na classificação agora, né, como a primária, secundária ou causada por eletrodos ou dispositivos, né? E aí entra também a biópsia pós-transplante cardíaco, que tem que fazer alguns controles, e como acaba sendo às cegas, pode pegar ali de biópsias em biópsias, pegando uma cordoalha. E a primária, né? E a primária por prolapso, ruptura de corda, trauma, biópsia endomiocárdica, síndrome carcinoide. Né? Que pode ter também as sequela de disfunções, endocardite, sequela etc. de endocardite. E aí o tratamento acho que envolve um pouco disso, a gente conhecer melhor. Né? Se você tem uma IT primária, por exemplo, em que o indivíduo está assintomático, não tem ainda uma disfunção ventricular, não tem sinal de hipertensão venosa sistêmica, eventualmente a terapêutica diurética, que é o padrão que nós temos, que pode chegar até o triplo bloqueio, eventualmente inibidor de SGLT2, né? Tem alguns estudos já mostrando algum benefício, né? Mas, primeiro, a terapêutica medicamentosa não muda a história natural da regurgitação tricúspide. Ele vai atuar nos sintomas, na diminuição do edema, e é claro que, dependendo do caso, tem edema periférico, hepatomegalia e tudo mais, né? Até chegar do lado esquerdo. Sim. Né? Até chegar ao lado esquerdo. Né? Com congestão venosa pulmonar, né? Sim. E aí você trata com... Isso, então a gente falou da patologia, tudo, das classificações. Ok. Vamos ser mais direto agora. Quando que essa regurgitação tricúspide passa a ser mortal? Quando ela está jogando ali num nível mais alto? Essa pergunta vale muito, hein? Entendeu? Quando nós soubermos isso, né, de uma forma mais precisa, né, mais precisa, a gente vai poder atuar melhor. Uma forma dicotômica, assim, né? A tricúspide, vamos lá, primária, a gente tem um pouco mais facilidade, porque você vai lá, corrige a válvula, lida como se fosse uma... Mas eu falo de quantificação também. Não, sempre eu tenho a impressão que teria que ter uma insuficiência valvar importante. Né? Independente do sintoma. Se você tem uma né? insuficiência tricúspide importante, com dilatação do átrio, dilatação do ventrículo, você já tem argumentos para você possivelmente intervir para preservar ventrículo e evitar que apareça FA no futuro. Sim. Eu sou muito a favor de indicação precoce. O que não pode ser muito precoce. Expor a um tratamento cirúrgico, um tratamento percutâneo, que está em sua fase inicial ainda, é aprendizado ainda do ponto de vista percutâneo, né? Com as diversas modalidades, né, do tratamento transcatéter. Né? Nós não podemos antecipar também de uma forma muito grande isso. Dorival, mas eu sou a favor do precoce. Eu vou te apertando aqui, ó. Vou te apertando. E o que é precoce? O precoce é aquele indivíduo que está no início da doença, que tem algum grau de dilatação do ventrículo, algum grau de dilatação do átrio, é assintomático, mas tem função ventricular direita preservada, um átrio que não é extremamente grave. O limiar, os valores, precisamos estudar melhor. Entendi. Né? Agora, tem evidência de disfunção sistólica do ventrículo direito, esse átrio está crescendo. Daí a importância de você acompanhar também clinicamente o paciente de perto, consulta a cada 6 meses. Tá? Outra dificuldade, né? No mundo real, principalmente né? no serviço público, né? No mundo real, né? Mais histórico que seja, para a gente acompanhar a cada 6 meses, precisa de um eco, com um ecocardiografista meio dedicado a essa área, que também não é fácil, né? Né? Uma coisa que eu acho que legal, Dorival, assim, que é o que você falou assim, o mundo real, né? É uma coisa que a gente sempre falou, acho que no primeiro podcast, né, Léo, assim, que tem muito o mundo dos grandes centros, como o Dante é um centro, um dos maiores do mundo, assim, o INCOR, outro grande centro aqui no Brasil. Mas, assim, a gente vê, às vezes, dificuldade, o Léo estando aqui em Bragança, no interior, eu em São José, a gente vê algumas dificuldades até técnicas. Então, assim, eu acho que queria que você desse uma sua opinião, por exemplo, assim, o ecocardiograma hoje, as avaliações, por exemplo, de um strain, é muito importante para a gente falar assim, olha, começou a alterar o encurtamento de fibras. Tem muita gente que nem sabe o que é essas medidas. Você costuma usar isso como um parâmetro para falar assim, olha, está começando a alterar ventrículo direito, está começando a ter essas alterações e a gente acende o alerta para pensar na intervenção. Seria importante isso, né? Você acompanhar e identificar precocemente algum grau de disfunção. Você vê que não é tão simples, né? O ecocardiograma tem lá 6, 7, 8 itens para avaliação de função.
É TAPS, é FAC, enfim. E não só avaliação de função também, como também do grau de regurgitação. É a vena contracta, é o ERO, orifício de regurgitação, são vários índices que muitas vezes também tem o aspecto subjetivo do ecocardiografista, depende de janela, né? O eco bidimensional transtorácico vê bem, mas às vezes precisa do esofágico 3D para alguma avaliação complementar, mais detalhada, né? Por isso que é um conjunto, né, de pessoas habilitadas aí para poder lidar com isso. Não é fácil. Não é fácil. Eu trabalho dentro de Pazanese, é um cenário. Trabalho fora dentro de Pazanese também, é um cenário diferente, né? E eu acho que isso é a grande dificuldade à medida que o acúmulo de conhecimento vem aumentando. E é muito, né? Nós estamos, cada dia que passa, trabalhos atrás de trabalhos. O percutâneo ajudou muito, né, o tratamento percutâneo, porque nós temos hoje trials e evidências, e muitas vezes aquilo que nós comentamos ontem, o paciente não se encaixa no trial. Aliás, na diretriz. Eu diria que uma boa parte não se encaixa na diretriz. Ler a diretriz é fácil. Você vai lá, classe 1, classe 2A, classe 2B, parece que é muito fácil, né? Sim. Mas isso eu gostaria de passar essa informação. E é um exercício, acho que de todos nós aqui do consultório, quando chega o paciente, né, Luiz, você olha e fala, cara, ele entra onde aqui? Né? Você começa a olhar, aquela na tua cabeça fica o trial ali, você fica, peraí, mas onde é que ele se encaixa? Mas ele está aqui, mas está um pouco aqui. Às vezes ele não entra no trial nem na sua realidade. É naquela zona cinzenta total, né? Gray zone total. Pergunta para qualquer residente clínico qual que é a área que traz mais desconforto na residência. Válvula. Sim. Então, hoje nós temos realmente poucos clínicos dedicados à avaliação da doença valvar. Essa é uma outra dificuldade também. E acaba acontecendo muito disso, né? Cardiologista encaminhando para o cardiologista, porque não tem esse acompanhamento, essa experiência prática, esse conhecimento técnico, que é realmente muito difícil. É um ambiente de heart team. A diretriz comenta muito isso, essa última é de encaminhar para um centro de excelência. O que eu acho que falta é formar esse centro de excelência. Porque hoje o caminho é esse. A pedra angular é a individualização, né? Você vai ter que ver grau de regurgitação, se você tem alteração já de um FAC, de um strain, de uma hipertensão pulmonar, e sempre compartilhar com o paciente. Olha, é sempre complexo, né, essa abordagem, e quais são, acho que as principais melhoras e prognósticos aí, tratando ou não tratando. O interessante disso, Leandro, é que você ainda, por mais que a gente tenha essa tecnologia toda, tem o feeling, né? Sim. Tem a experiência, ela é insubstituível. De Dorival aqui fala assim, sei, aquele negócio tá me cheirando que tá indo por aquele caminho. Porque a gente não tem as informações tão metrificadas que você consegue apontar. Não tem uma bala de prata, né? Pá, é isso aqui e resolveu o assunto. É o que eu acho que vai que salva no final a gente aí do futuro da inteligência artificial, né? A inteligência artificial ela vai ser um grande leitor de dados, mas não vai ter esse feeling, não vai ter a experiência ali. Somar cada vez mais dados, vai diminuir os erros, mas ainda eu acho que a sensibilidade aquele cheirinho que você entra no quarto e assim, esse cheirinho aqui, vou fazer ou não vou fazer, né? Quantas vezes a gente já não fez isso na vida? Com certeza. Com certeza. Luiz, e alguma coisa, Luiz, mais para colocar? Não, assim, eu acho que a abordagem tricúspide, ela é muito complexa. Para nós, hemodinamicistas que estamos estudando cada vez mais a válvula tricúspide, a gente bate numa barreira anatômica que a gente estava até conversando sobre isso aqui, né? Não é uma válvula que, apesar de ser negligenciada, não é uma válvula que, para nós, acho que para vocês também, não é uma válvula escondida, não é uma válvula que a gente tem dificuldade em acessar. Mas é um aparato valvar muito complexo. Muitas vezes, quando a gente vai estudar anatomia, né, a gente faz muito Anatomy Lab, né, onde eu costumo fazer meus treinamentos. E vem um anatomista, né, digamos assim, ele vem lá do Nordeste justamente para dissecar, literalmente, a gente faz em corações suínos, o aparato valvar. E a gente sabe que a válvula tricúspide, apesar de levar esse nome, né, ela só na metade das vezes ela é efetivamente tricúspide, né?
Ela pode ser tetacúspide, né? Ou bicúspide também. Né? Ou pentacúspide, né? Também. Pode ter 5. Isso para nós, pensando em intervenção, é cada vez mais complexo ainda. Sim. E tirando outra coisa, quando a gente pensa em ancoragem, em tratamentos, em diversas soluções que vêm aparecendo, do ponto de vista percutâneo, ou até mesmo cirúrgico, a válvula ventral ela é um pouquinho mais fácil, apesar de não ser maravilhoso também, porque ela não é esférica, né? Não é cilíndrica, ela é oval, mas a válvula tricúspide ela tem aquele formato de cela que aí gera uma complexidade tridimensional muito mais difícil. Então é um tratamento muito desafiador, né? Uma válvula realmente... Mas gostoso, né? Gostoso. Assim, e aí, em cima disso, vem a questão, né? Quando fazer a plástica, né, o reparo, quando fazer a troca da válvula, né? É isso que a gente vai entrar agora nisso aí. O que eu queria, vamos começar a entrar nos trabalhos novos, vamos começar a dar trabalho para o Luiz agora. Só um pouquinho antes de entrar no trabalho, Léo, antes dessa pergunta do trabalho, o que a gente tem de tratamento, né? Que o trabalho ele vai falar já dos dispositivos. Quais são os dispositivos hoje, Dorival, para o tratamento? Cirúrgico, tratamento intervencionista. A gente começou, você falou, começou com clínico. Cirurgia, né? Que em determinadas situações é o padrão ouro mesmo, né? Você vai fazer a abordagem do lado esquerdo, tem uma ET importante, ou tem uma ET moderada, com um anel mais dilatado, você acaba fazendo a plástica, em geral plástica, né? ET primária, insuficiência de curso primária, você avalia dependendo do achado, muitas vezes o cirurgião já tem uma ideia, se a imagem pré já te dizer de uma forma muito boa, né? A anatomia, né? Mas caso contrário, acho que uma decisão do intraoperatório, né? Se faz a troca ou reparo. A maioria hoje, a tendência maior é a plástica, em relação à troca. E do tratamento... Acho que só da troca ali, também um detalhe importante que talvez, para a gente talvez é claro, a prótese tem que ser uma prótese biológica, né? Não pode ser uma prótese mecânica. São cavidades de baixa pressão, né? A chance de trombo numa prótese mecânica é maior. Tivemos já alguns casos lá no Dante Pazanese, né? E que foi implantada uma prótese mecânica em posição tricúspide, né? E houve um azar muito grande porque esses 2 pacientes que implantaram a mecânica fizeram um BAVT no pós-operatório. E aí botar o epicárdico, então. Exato. Né? E alguns com boa evolução, mesmo com a mecânica com boa evolução. Hoje também está melhorando bastante essa questão do desenho da prótese, próteses mecânicas com perfil hemodinâmico melhor, isso aí também está crescendo também. Mas, a princípio, a troca tricúspide seria por uma bioprótese, que tem uma durabilidade, inclusive, maior. Que quando está do lado esquerdo, né? E com as novas, também de nova qualidade. A melhor prótese, a melhor prótese é aquela que é implantada no momento ideal. Você coloca uma prótese no ato esquerdo gigante, ventrículo esquerdo ruim, direito ruim, átrio, vai trombosar a prótese, vai ter uma durabilidade menor, que às vezes não é nem por conta da qualidade da prótese, é pela característica de base do paciente, né? Que passou muito do tempo cirúrgico, né? Ou do tempo de intervenção. E o tratamento percutâneo seria basicamente o reparo borda a borda, né? O TIR, né? TIR. Tem o mitral e tem o tricúspide também, né? Isso é a clipagem, né, de borda de folheto. Né? Luiz me corrige, né? Na tricúspide, em geral, a clipagem, pelo menos de algum try, o try illuminate, foi do folheto anterior com o folheto septal, em 80% né? Usando mais de um clipe. Né? A média acaba sendo 2 clipes, né? Pelos trabalhos. Né? Você tem a anuloplastia, de forma percutânea, né? O cardioband, você tem alguns dispositivos, né? Milipide, né? O Dante chegou a implantar alguns milipides, né? no passado. Não sei se está disponível ainda no mercado. Também não sei. E outros também, o Luiz pode complementar isso aí. Mas você pode tratar o anel, né? O anel tricúspide. Você tem também a troca, o replacement, que não é bem uma troca, né? Na verdade é mais um implantation do que um replacement, né? Você não tira a válvula, você implanta outra similar a um TAV. Sim. Né? Um implante ortotópico, né? É um tratamento ortotópico. E tem o heterotópico, que é o caval, o bicaval, né? Sim. Que, para casos selecionados. Essa escolha, né, do dispositivo, ela vai principalmente estar moldada nessa análise
multimodal que a gente faz, né? Então, quando a gente pensa no tratamento com percutâneo, a gente tem que ter muita atenção em como a gente vai tratar e principalmente se é possível tratar, porque não é fácil tecnicamente, demanda um treinamento específico para um resultado ótimo. Muitas vezes é aquilo, por isso que talvez tenham surgido essas classificações novas, né? Porque apesar dos dispositivos terem sido aprovados e estarem melhorando muito tecnicamente, o acesso percutâneo não é difícil. Não é difícil você entrar na cava inferior, subir com o catéter dentro do átrio direito e entrar no ventrículo direito. É muito menos complexo do que você chegar às cavidades esquerdas, né? É relativamente mais fácil. Os distúrbios vasculares são menores, a gente não está tratando numa área arterial, como no caso da TAV, como no caso dos outros dispositivos do lado esquerdo, mas demanda muita expertise e muito treinamento, principalmente por questões anatômicas e estruturais da válvula. É muito complexa, né? Por exemplo, no Triluminate a gente viu essa questão dos dispositivos no reparo borda a borda, mas aí a gente tem que pensar também em qual dispositivo a gente vai ver se efetivamente ele tem um plano de coaptação favorável ou suficiente para que você possa pegar de forma física mesmo, fazer o clasp dos folhetos e aproximar isso e reduzir essa regurgitação tricuspídea. Em relação ao implante ortotópico, né, que seria como se fosse uma prótese de TAV, né, dentro da tricúspide, ela se reserva aos momentos que você tem uma dilatação maior ali e uma interação menor do aparato subvalvar tricúspide. É difícil a gente falar, porque quando a gente fala, a gente sempre pensa em mitral, né? Toda hora que eu vou falar mitral, mas na verdade é tricúspide, porque a gente tem esse... Eu devo ter falado mitral algumas vezes. Né? É difícil. Não, fica tranquilo que não. Não. Então, essa escolha do dispositivo vai muito em relação a essas alterações anatômicas e também, que a gente falou com frequência, se já tem algum outro dispositivo, né? Se a gente está pensando se esse paciente tem um marca-passo, se não tem um marca-passo, não que ele seja uma contraindicação, a maioria deles, mas é um fator que tem que levar em consideração quando você vai escolher o tratamento que você vai impor. E acrescentando, é importante que foi o que o Luiz comentou, com relação ao gap, né? Esse gap da tricúspide, que é importante, o tamanho do folheto, né? A anatomia, o complexo tricúspide é complexo e a gente precisa detalhar bastante. Mas também importante é que esses pacientes sejam avaliados mais no estado euvolêmico. Sim, nossa, isso faz toda a diferença. Fantástico. O que acontece? O lado direito, o ventrículo direito, ele sofre muitas condições de pré-carga e pós-carga. Você muda a pré-carga, muda a pós-carga, você altera os volumes ventriculares, né? E nós estamos, inclusive, no Dante Pazzanese, né, procurando fazer até um processo de internação do paciente, otimizar a terapêutica diurética e repetir o ecocardiograma no estado euvolêmico melhor possível, né? Isso faz uma diferença, inclusive, para o tratamento. E como você avalia, assim, que ele está no momento euvolêmico, assim? É clínica, né? Você vai pela clínica, diminuição do edema, diminuição do fígado, se tem ascite, você vai avaliando clinicamente. Você tem o BNP também, que você pode ter uma ideia também, né, mas é uma avaliação mais clínica mesmo. Então a gente chegou aqui, estamos começando a tratar esse paciente, já levamos um paciente para o Luiz e está começando a tratar percutâneo. Trabalhos. A gente tem trabalhos novos, o FDA liberou, né, alguns tratamentos percutâneos. Vocês conseguem falar um pouquinho desse trabalho de maneira rápida, de como está hoje? Então, existem alguns trabalhos, trials, né, randomizados, que era o que faltava, né? Na verdade, lembrando que esses trabalhos têm critérios de inclusão, critérios de exclusão, e aí a dificuldade. Não pode ter fração de ejeção abaixo de 0,30, 0,20, 0,30%, não pode ter hipertensão pulmonar acima de 70%. São trabalhos, em geral, europeus ou norte-americanos, né, em que tem uma população de reumáticos muito pequena, né? Então, essa é uma outra dificuldade. Aqui a gente tem muito reumático jovem com hipertensão pulmonar alta. Mas aí você acha, por ser reumático aqui, a gente tem uma doença do lado esquerdo muito mais prevalente do que lá, e isso altera o resultado. Exato. Mas tem alguns trials, né, bastante interessantes, né, com relação basicamente ao tratamento percutâneo, em que é feito um comparativo do dispositivo percutâneo versus o tratamento clínico otimizado.
Tá? Então, por exemplo, o Triluminate, por exemplo, foi comentado, né, que foi um trabalho com reparo borda a borda. Esses pacientes, 30 dias antes de entrar no trabalho, eles foram otimizados do ponto de vista de medicamento. Então, tinha-se certeza que esse grupo de pacientes tinha uma terapia médica otimizada para comparar com o TIR tricúspide, né, o reparo borda a borda. E houve um bom resultado do ponto de vista de qualidade de vida, teste de caminhada, um ganho naquela questionário de Kansas, né, que é importante, clássico, né, dentro dos trabalhos, né, e redução da regurgitação tricúspide, isso foi bem demonstrado, né, no procedimento transcatéter, ainda com follow-up pequeno, né, 1 ano, realmente assim, em termos de sobrevida, a gente ainda não tem esse impacto ainda. Eu acho a maioria dos trabalhos. Eu acho que para tudo isso está muito cedo, né? Exato. A gente tem que considerar que esses trabalhos foram publicados mesmo, tanto o Triluminate quanto o Triscent 2, em 2023, né? Sim. Estamos falando de trabalhos de são 2 anos atrás, ainda, né? Então, isso é um problema que a gente tem hoje em consultório, assim, né? Principalmente na cardiologia intervencionista. O paciente te pede algumas informações prognósticas e de como essa válvula vai evoluir, de como ela vai se comportar daqui a 5, 10 anos. E você fica de mãos atadas ali, porque ela não existe há 5, 10 anos. Né? Então é algo que a gente consegue implantar, graças a Deus, graças à tecnologia, a gente consegue melhorar os desfechos desse paciente, mas infelizmente a gente não sabe como outras estratégias na medicina. Olha, você vai ganhar mais anos de vida, você vai ganhar mais qualidade de vida. E a gente vai pelo nexo racional da coisa, né? Pensando, olha, tudo leva a crer que o seu tratamento vai dar certo, mas do ponto de vista prognóstico é muito cedo, porque a gente troca o pneu do carro com ele andando, né? Então é muito difícil saber onde ela vai, né? Os desfechos, a gente não tem trabalho de follow-up, como é que esses pacientes evoluíram. A gente não tem para intervenções valvares complexas com dispositivos de última geração, mas também não tem, por exemplo, com canetas emagrecedoras que a gente está vendo em uso indiscriminado, né? Sim. A gente não sabe o que vai acontecer com essas pessoas daqui a 5, 10 anos, porque você não tem ninguém tomando isso há 5, 10 anos. Uma coisa que eu acho interessante, Luiz, te interrompendo um pouquinho, mas assim, uma coisa que do estudo que me chamou a atenção logo quando você começa a ver, é que assim, realmente, sobrevida, ele não mostrou, mas ele mostrou melhora de qualidade de vida, alguns estudos até melhora a menor taxa de internação, mas uma coisa que me chamou a atenção é a segurança do implante. Sim. Ele se mostrou um procedimento, apesar de tudo que você falou, da complexidade anatômica, da dificuldade, mais seguro, assim, com taxas de sucesso acima de 93%, de ter baixa complicação peri-procedimento. Então, isso é uma coisa que quando você também dá segurança, que muitas vezes quando a gente está ali com o paciente na nossa frente, a gente fala assim, doutor, mas quais são os riscos disso? Eu vou morrer fazendo uma cirurgia ou fazendo um procedimento, né, que é uma dor do doente. Ele quer saber ali agudamente. Eu acho que até mais do que o prognóstico muito a longo prazo, ele quer saber isso. Então, assim, uma coisa legal dos estudos que eles mostraram foi isso. É um procedimento seguro, né? É um procedimento que tem sua segurança. E é um procedimento que nós estamos aprendendo. Isso é importante falar para o paciente também. Então, assim, tem um risco baixo em algo que a gente está aprendendo a fazer. Sim. Né? Então, que bom que é algo que nunca vai ser inerte de risco, né? Mas que bom que é algo que a gente está conseguindo fazer com segurança. Sim. Né? Agora, puxando uma outra provocação, aí talvez você possa passar um pouco da sua experiência no Dante Pazzanese, é porque isso me causa um pouco de estranheza e um pouco de frustração também. A gente vai nos grandes eventos, nos grandes congressos, vai lá para Londres, no London Valve que vai ter agora, e a gente está lá e discute. A gente, quando vai falar de coronária, então nem se fala, né? Ah, não, porque o tratamento clínico é maravilhoso e tudo mais. Aí, quando o médico assistente efetivamente vê uma obstrução importante, ele acaba indicando tratamento percutâneo. A gente sabe que isso é muito complexo de você avaliar, de conseguir transportar dos grandes estudos para a sua realidade. E quando a gente fala a nível de Brasil, que é um país continental, aí essa realidade fica cada vez mais bagunçada ainda. E aí, quando a gente vai para a intervenção tricúspide no Brasil, aí a realidade é assim, talvez no Dante, por ser um centro de referência,
Talvez você tenha acesso ao tratamento percutâneo tricuspídeo, mas pensando a nível de saúde pública, o que eu estou querendo dizer com isso? Leandro, você acabou de dizer, é um procedimento seguro, que vai melhorar a qualidade de vida e que vai diminuir a taxa de internação. E a gente começou o episódio com o Dorival falando uma questão epidemiológica da doença, né? Então, assim, vamos supor que uma prótese, seja qual for, ela é cara a nível de saúde pública, muito cara. Mas será que eu indicando ela, eu não vou diminuir muito os níveis de internação? E a internação também é cara para o sistema de saúde? Seja ele saúde suplementar ou o sistema único de saúde. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar do ponto de vista de gestão de saúde com muito carinho. Olhar com muito carinho assim, pô, eu não indico um tratamento cirúrgico porque ele é caro, mas aquele paciente está ali consumindo mais medicações, tendo uma qualidade de vida pior e vai estar aí reinternando com mais frequência, né? Sim. Aliás, os trabalhos mostraram isso, né? Uma diminuição de rehospitalização por IC, né? Esse ponto é muito importante, né? Eu até diria que a doença vulvar é um problema de saúde pública. Sim. Né? E aí quando imagino eu, né? Você vai tratar de saúde pública, você tem que ver, do ponto de vista de tratamento, né? Risco-benefício, custo-eficácia, né? No caso específico do tratamento percutâneo, você tem essas duas questões que realmente não são muito favoráveis do ponto de gestão pública, num país de 200, 300 milhões de habitantes, né? Grande. Então essa é uma dificuldade, mas eu acredito que é o começo. Sim. Eu acho que à medida que os nossos políticos e gestores tiverem o conhecimento, colocar no papel, né, o quanto que nós vamos economizar de internação, né? E eu imagino que esses devices vão ficar mais baratos com o passar do tempo, né? Eu acho que isso deve mudar, o cenário deve mudar, né? Lembrando mais uma vez que nós estamos tratando de pacientes graves, né? Com alta mortalidade. E o futuro, é por isso que, pensando no tipo do coração, é diretriz a cada 4 anos, é Copa do Mundo. É isso aí. Tem que sair a cada 3, 4 anos uma diretriz, porque os trabalhos estão correndo solto. Nessa pergunta do Luiz, eu ia fazer antes uma pergunta que ia para um outro. Quando você começou a fazer, eu falei, pô, ele falou que eu ia perguntar, mas você acabou seguindo um pouco pro público, para a população, que é a mais sofrida às vezes, é a que maior percentual da nossa população. Mas o que eu queria saber também, Luiz, eu não sei se você consegue falar, porque a gente vai sair um pouco do público do Dorival. O Dorival também que trabalha no particular. E no particular, está sendo factível isso? Tá. Isso já é uma realidade? Isso está sendo acessível para essas pessoas? Acessível. Acessível que eu falo assim, aqueles que... É factível. Factível, beleza. Acho que a palavra é melhor. A gente tem conseguido com frequência, muitas vezes... a gente recebe uma resistência, né, que eu também não vejo com olhos ruins. A gente também tem que tirar da cabeça que as operadoras de saúde são um grande vilão. Eu acho que a gente tem que tirar isso da cabeça, né? Porque a gente está tendo um uso indiscriminado, né, dos serviços de saúde como um todo. Isso onera o sistema e a conta não fecha. Eu tive conversando com um gestor. Ele falou para mim que a sinistralidade pós-Covid aumentou 40%. Isso torna insustentável. Aqui nós não estamos advogando em causa deles, não, mas a gente tem que ser... Sim. A gente tem que ser honesto, justamente, né? eu tô querendo ponderar as duas coisas, né? Não botar a operadora de saúde como vilão que todo mundo indica. Porque eu pago o plano de saúde, então eu tenho direito a qualquer coisa. Não. Você tem direito se tiver indicação efetivamente de fazer. Mas atrasa muito, demora muito para os órgãos regulamentadores aprovarem uma terapia nova que foi desenhada na Europa, nos Estados Unidos. Faz parte do jogo. Infelizmente ou felizmente, a gente também tem o nosso crivo, né, dos nossos órgãos reguladores, que eu acho que são extremamente relevantes para os nossos cenários, né, para a nossa realidade de Brasil. Agora, do ponto de vista de medicina suplementar, medicina particular, a gente consegue sim a abordagem. Agora ficou um pouquinho mais fácil, né? Porque antes a gente só tinha um dispositivo, agora a gente tem mais de um dispositivo. E agora com uma dedicação à tricúspide um pouco maior. Então é mais fácil, sempre existe uma resistência da operadora, mas pelo menos a
as experiências que eu tive recente, eu estou até com um caso lá no Rio para tratar, que infelizmente o paciente fez endocardite uma semana antes, mas é uma coisa que a gente consegue de forma factível e a gente não tem tido uma dificuldade sobre-humana, não. Eu acho que a gente já passou por dificuldades muito maiores do ponto de vista de autorização do que a gente está passando hoje. Acho que as operadoras já têm entendido isso. A nível particular, realmente fica muito caro, ainda é muito caro. Não que seja intangível, porque é possível pagar, não é uma coisa surreal. Assim, é muito caro, mas não é uma coisa impossível de pagar. Mas é factível a nível de saúde suplementar. As terapias transcatéter são factíveis, sim. A gente consegue fazer. Então, tentar fazer um bate-bola aqui simples para a gente terminar. E aquele pai-bola. Eu não sei se quem quer participar aí, bota a chuteira e vamos pro jogo. Os dois novos, né? Eu não queria dizer não, mas ó, aqui ó, novos, segue o jogo, ó, segue o jogo. Passar aqui o Dante Pazanese, tanto do ponto de vista cirúrgico, né, do tratamento das valvopatias, né? Inclusive, recentemente nós tivemos um número recorde de cirurgias de válvula, né, com diminuição inclusive da fila cirúrgica, com ótimo resultado clínico, e o tratamento percutâneo, que nós temos toda a possibilidade de tratar a mitral, a tricúspide e também a válvula aórtica. Mas é bem entendido que vocês são um ponto fora da curva. Sim. Né? Hoje eu estava só falando um pouquinho, você falou do Dante, colocou HeartMade lá. Quer dizer, você colocou 4. Salvo engano, 3 ou 4. 3 ou 4, mas assim, acho que já tinham disponibilizado o número. O Mário estava eufórico com isso. Eufórico, você viu? Acho que teve visto se alguém está acompanhando aí na nossa comunidade do time do coração, está lá na comunidade o implante do coração artificial. Então vamos lá, vamos para o jogo. Rapidinho, eu separei aqui 2 perguntinhas, que é difícil, mas vamos lá. Quando que é tarde demais para mexer na tricúspide? Bom, fiz pensar, tá bom. Eu tomo um pouquinho de água antes. Disfunção muito grave do ventrículo, hipertensão pulmonar fixa, grave, uma hipertensão pulmonar muito importante, com disfunção que você percebe que é irreversível, e com sintomas muito exuberantes, né? Apesar de que mesmo nesse cenário a gente tem ainda alguma evidência de tratamento percutâneo. É que o Bicavol, que poderia ser indicado nesse caso, precisa ter um ventrículo direito bom, né? Essa é a dificuldade. Então, eu acho que a gente leva muito em conta a magnitude clínica do paciente e o achado anatômico e hemodinâmico do lado direito do coração. Perfeito. Luiz, para você agora. Só botar um pontinho nesse que o Dorival colocou só. Quando a gente fala assim, quando é tarde demais, é uma coisa assim, para o mundo, o tarde demais é bem antes do nosso, do Brasil, né? A gente é muito mais agressivo. Porque eles colocam muitas vezes assim, hipertensão pulmonar de 60. O Dorival acho que já deve ter visto umas hipertensão pulmonar do Dante de 80, 90 e para assim, viu ontem, bem assim, né, para trocar uma válvula, né? Talvez semana. não a tricúspide, né? Não sei se talvez a tricúspide, porque às vezes a gente troca a válvula mitral e deixa a tricúspide de lado, porque sabe que é um dos maiores medos, né? A gente até brincou no nosso time do coração. Qual o maior medo do cirurgião cardíaco? Acho que um deles também é aquela distensão intraoperatória do ventrículo direito, que você fala assim, isso vai dar arritmia, vai dar parada cardíaca e o paciente não vai sair. Mas a gente é mais agressivo nisso, né? Esse é um papel do clínico muito importante, porque, veja bem, a gente tem a ideia de que sempre podemos trazer um certo benefício para o paciente. Mas a doença valvar muitas vezes supera em mortalidade até determinados tipos de cânceres. É muito grave a doença valvar, né? Sobretudo a insuficiência tricúspide. Então nós temos também que ter um conhecimento, uma experiência em dizer, olha, esse caso aqui realmente o benefício de intervenção é pequeno e nós vamos fazer o tratamento clínico. Perfeito. Para não ser o tratamento fútil, né? Luiz, se você pudesse colocar em ordem do tratamento, claro, começando com o tratamento clínico, mas assim, qual você colocaria de intervenção? Cirúrgica? Aí você vai, eu não quero falar qual que é o que eu acho, mas não sei se eu fiz, minha pergunta ficou... Não, eu entendi. Bom, é claro que
A gente teria que individualizar, né? Eu não vou Sim. ficar tocando bola pro lado aqui, porque também, né? Ninguém gosta daquele meio-campista que não ataca, né? Sim. Que É o não camisa sobe. 5 que pega e entrega pro outro, né? Exatamente. Eu acho que foi o que a gente disse, né? A gente Botafogo tem que pensar. tem algum? A gente Não lembro. Botafogo é bairro, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Enfim. Lembrando só que somos os atuais campeões da Libertadores e do Brasileiro no Ainda, mesmo né? ano, né? Ainda, né? Foi pouco tempo, mas até o dia 29 de novembro eu posso pela primeira vez na vida comemorar alguma coisa. Depois de 36 anos. Enfim, eu acho, pelo menos o meu racional e pela minha formação, eu acho que a gente tem que seguir uma cadeia e já pensando também em lifetime management. Primeiro, em quem é esse paciente? Paciente de muito alto risco, muito idoso, aí sim eu pularia algumas etapas e aí eu já pensaria no tratamento percutâneo pela questão eminentemente cirúrgica. Mas tratamento clínico, que eu sempre bato nessa tecla, quando eu participei de outros podcasts e tal, muitas vezes a gente fala de intervenção, mas a gente não pode esquecer que o paciente que vai para qualquer tipo de intervenção, seja ele coronariana, valvar, apêndice atrial esquerdo, o tratamento clínico ele é mais importante do que efetivamente o nosso tratamento ali dentro de sala. Esse é o primeiro ponto. Ele nunca vai sair virgem, essa é outra pergunta que eu vou te fazer logo em seguida. E assim, pensando no que você me falou, eu pensaria tratamento medicamentoso, uma boa avaliação dos pacientes, pensar efetivamente cavidades esquerdas, não tendo nada, poderia fazer o tratamento cirúrgico. Aí eu tenho uma predileção muito, muito grande, assim, eu vi desfechos muito ruins com próteses mecânicas à direita, então com prótese biológica, o que também permitiria mais para frente um tratamento percutâneo, né, um valve-em-valve tricúspide, né, até mesmo um implante ortotópico, né, ali. Então, o pensamento seria esse, né? Passar primeiro pelo tratamento cirúrgico e efetivamente depois pelo tratamento percutâneo, mais reservados um risco mais alto e anatomias favoráveis, que acho que é a principal barreira que a gente tem, que é uma anatomia muito complexa, né? Então acho que seria E dentro isso. dos percutâneos, borda a borda, depois o implante do... Depende de como está esse aparato, como né? uma forma de pensamento, um raciocínio linear. Eu acho que borda a borda, mais acessível, tecnicamente me parece mais fácil. Eu nunca fiz o implante ortotópico de válvula tricúspide, então não parece ser nada de outro mundo, mas parecem ser mais amigáveis do que cavidades esquerdas, mas o borda a borda está numa linha de aprendizado melhor, está crescendo mais no mercado, já tem mais dispositivos surgindo, a gente vai entrar na questão do custo, então eu acho que seria isso, borda a borda, ortotópico e heterotópico seria o bicaval mais para frente, em casos mais selecionados. E aí eu ia te perguntar o seguinte, qual é a terapia, aí agora puxando aqui como host, né? Qual terapia medicamentosa você gosta de fazer no paciente pós-reparo borda a borda? Você acha que ele precisa de antiagregante plaquetário, anticoagulação? A gente sabe que muita parte desses pacientes vão ser fibriladores, o que facilita para a gente o pensamento, né? Os fibriladores, né, sem dúvida, anticoagulação, Sim. né? Você está dizendo para qual dispositivo? Para o reparo borda a borda. Antiagregação, com talvez DAPT por 30 dias, mas isso é muito discutível ainda, né? Sim. Isso é uma coisa que me traz, eu estou fazendo essa pergunta porque me traz uma certa frustração também, que a gente discute muito em congresso e aí você termina uma sessão de TAV, por exemplo, que é uma coisa que já está estabelecida, né? E como é que esse paciente vai ficar do ponto de vista de antiagregação plaquetária? Alguém expôs um caso lá, um caso muito interessante, muito legal, seja altura de coronária, o que trouxe complexidade para o caso, aí a gente, no final... Questão técnica. E aí a gente vai para a opinião de especialista, cada um faz de um jeito, né? Isso que acho que a gente precisa de estudos bem desenhados para isso, né? Se para coronária ainda a coisa não está muito bem definida... Sim. Eu participei de uma reunião lá do setor de hemodinâmica, não tinha nada a ver com valvopatias, mas me interessei no assunto, era a discussão do DAPT, né? Sim. E me chamou a atenção, né? Primeiro que a indicação do DAPT, o tempo de pós-implante de stent, depende da condição clínica
pré-implante, se foi síndrome coronária aguda, se foi eletivo, se não foi. Sim. Eu sempre imaginei que fosse mais questão anatômica do stent. E depois ficou relacionada ao procedimento em si. Se você usou imagem intravascular, se o stent é calibroso, se não é calibroso. Mas apresentava trabalhos com 1 mês até 2 anos de DAPT. Sim. Né? Você vê hoje, assim... Para a válvula, então? Você falou da questão de puxar, né, a brasa, cada um para o seu sardinha para cima das suas dores. É o que a gente vive hoje, sabe? Com que voltou no último... Não tem nada a ver com válvula aqui. Você falou de coronária. No último congresso americano eu fui agora. E o pessoal está fazendo muita endarterectomia, coisa que não se fazia tanto. Fazendo tripla antiagregação. Passado se fazia, né? Um pouco, né? Lá no passado se fazia. Agora muitos serviços americanos estão fazendo muito com bom resultado, que eles falam que tripla antiagregação. Né? Eu passei até para todo mundo. A gente está tendo mais segurança com a terapia medicamentosa também, né? E aí, com bom resultado, mas eu não sei, eu acho que a coisa é pequena, local ainda, eles vão ter que mostrar esse trabalho mais à frente, mas é isso, mais uma coisa que aparece e fica, caramba. Mas é importante nessa questão, né, da terapia antiagregante / anticoagulação para dispositivos, que deve aumentar no futuro, sem endocardite, né? Sim, material e como lidar, né? como lidar com isso. Profilaxia. E eu também não sei, aí eu já numa questão social mesmo, de ter uso de endovenoso, de drogas endovenosas, aí tem o material tá ali. Bom, acho que estamos chegando ao final. Posso fazer só a última pergunta? Você sempre pode, que você A manda, última né? pergunta, cara. Eu vou fazer para você essa. Para mim? Para você. Cara. O que é mais difícil? Tratar uma mitral ou acreditar que 51 foi título? A tricúspide. Uma tricúspide, Cara, mitral é mais mitral eu é mais acho fácil, né? que Tricúspide, não. que tricúspide é difícil, né? Eu acho Ou que... 51 é pinga? Eu tenho... Eu vou de falar... 1h30. Dorival, Precisou, né? Dorival, calma, tamo junto. Cara, se 51 é título, 52 também, a gente é campeão mundial. Tá? Dei mole nessa. Bom, mas agora a gente está chegando ao fim aqui. Mais uma vez te agradecer muito por estar aqui. É muito engrandecedor você estar aqui pra gente. Você é quase um ídolo nosso. Sim. Né? Ouvir você falar realmente faz música para os nossos ouvidos e aprendizado. Né? E para quem está acompanhando a gente é fantástico ter essa oportunidade. Então, muito obrigado. Você vinha até Bragança Paulista num dia de chuva. Hoje foi um dia terrível à noite. E você está aqui e dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Tá. Olha, de coração, eu é que agradeço. Viu? É um prazer conhecê-los, né? Espero poder ter passado um pouco. É muito minha opinião pessoal, achei muito interessante o formato. Você vê, a gente não falou de diretriz 2A, 1, 3, né? Sim. A gente foi conversando naturalmente, um assunto que é muito importante. Eu espero poder ter passado alguma informação aí que seja relevante para todos nós. Né? E aprendi também, viu? Legal. E aprendi também. Luiz, você é o bem-vindo de novo. Não vou ficar falando muito, porque você vai estar aqui todas as vezes agora, né? E bem-vindo ao time do coração. A gente está muito feliz com você, com a gente aqui, tá? E que a gente tenha essa parceria por muito longa data e para sempre. Agradeço muito a participação, uma honra estar lá do Dr. Dorival aqui, que eu conhecia, óbvio, por nome, né? Eu vim do Rio de Janeiro, mas já conhecia até por grandes amigos que eu tenho do Dante Pazanese. Com o nome Dorivalvula que transcende aí a expertise do assunto. Agora estou me sentindo em casa, hein? Agora sim. E agradecer, eu acredito muito no formato, queria aproveitar e convidar vocês que estão assistindo, se inscrevam no canal, ativem aí os sininhos de notificação, porque isso é muito importante, sigam a gente nas mais diversas plataformas de mídias sociais, Instagram, @timedocoração.oficial, no próprio canal do YouTube, ali a gente está sempre lançando, né, vai estar lançando eu agora como membro do time, né? Então, eu acho que faz parte da minha atuação também promover isso. E a gente estava conversando muito aqui, né, Léo, sobre um dos principais ativos que a gente tem hoje em dia, que é o tempo. Então, eu uso todas essas plataformas para o meu aprendizado. A gente sabe que a nossa vida é muito corrida. Então, se você tem aquela vida corrida, acha que não está tendo para estudar, para se aprofundar, ou até mesmo para aprender de forma intuitiva ali, eu te aconselho que você vá de um trabalho para o outro. Eu agora estou trabalhando nas cidades satélites aqui, Campinas, Atibaia e tal. Então, não existe um trajeto que eu não faça ouvindo um podcast relacionado à medicina,
que com certeza acrescenta e me ensina muito. Então, eu acredito muito nisso, porque eu estudo hoje em dia por podcast. Eu estudo hoje de forma informal. Outro dia eu comprei um livro, as pessoas queriam me bater, assim, mas por que você comprou um livro? Ninguém mais lê livro e tal. Eu falei, é verdade, ninguém mais lê o livro, mas esse livro em particular me chamou a atenção. Era muito bonito para colocar na estante. Vai ficar ali no consultório da clínica, vai ficar ali e tal, tem até que deixar lá. Então, eu acho que é uma realidade. A gente tem que utilizar, como eu disse no início do episódio, a gente tem que utilizar esses meios de comunicação e ocupá-los com pessoas do bem, bem intencionadas e idôneas de outros interesses. Então, muito obrigado por estar aqui, por te conhecer, Leandro, pela oportunidade, Léo. Vocês estão abrindo um espaço que eu não tenho nem como agradecer, fico até emocionado. Então, muito obrigado e que a gente seja vitorioso. É isso aí, esse time, né? Agora é só pegar a bolinha para ele fazer aquela embaixadinha do novo atacante do time, né? Apresentação. Jogar uma bolinha aqui. Posso quebrar deixar aqui, coisas, o Luiz falou uma coisa interessante, deixar seus endereços, né? Onde que a gente te acha, pô? Dante Pazanese tem um consultório também, né? Quer deixar aí onde que é? Tem algum telefone? Eu tenho um consultório no HCOR, né, no Hospital do Coração, e tenho uma clínica, né? Eu sou sócio dessa clínica, né? Chama Abreu Cardiologia. Fica na Avenida Paulista, né? O HCOR lá na proximidade. E o meu serviço público principal é o Dante Pazanese, como já foi. Né? Legal. Perfeito. E a gente aqui está, como o Luiz falou, no Instagram, no Spotify, o Time do Coração é @timedocoração.oficial. O meu é @Dr. Leonardo Albuquerque. E o meu, @Leandro Neves Machado. Dr. Leandro Neves Machado. Seu Luiz. O meu é monsanto.cardiologia. E o Instagram a gente vai fazer, né? Ou já tem? Vou fazer. Vou fazer. Tá prometendo. Dorival vai... Dorival vai... Olha o nome, Dorival. Ponto oficial. Tem que botar um selinho de verificado, a ponto oficial e acabou. Gente, obrigado mais uma vez. A gente conta com vocês. E vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo episódio. A gente já tá saindo do forno, né? Isso. E se vocês tiverem temas para sugerir também, principalmente aqui para temas mais específicos, mais técnicos, e também para o nosso quadro Fora das Quatro Linhas, que a gente pode tratar sobre qualquer coisa, porque eu acho que a medicina ela tem que sair efetivamente daquele cuidado ao paciente, né? É muito mais do que isso. Pode ser até mesmo o nosso desenvolvimento pessoal, que quanto mais estivermos desenvolvidos pessoalmente, melhor para os nossos pacientes também. Até situações esquecidas também, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente fica por aqui. Até o próximo programa, gente.